Bom, vamos lá reagir aqui a um vídeo do Brasil Paralelo. E o vídeo é grande, tem meia hora. E eu considero que ele é um pouco prolixo, acaba sendo um pouco prolixo. Então eu acho que eu não necessariamente vá gastar mais muito tempo para responder. Em comparação com o que eu normalmente faço, né? Normalmente eu pego um vídeo de 10 minutos e faço meu de 40. Eu acho que não vai ser essa proporção. Mas mesmo assim, eu já vou deixar aqui estabelecido, antes de começar a reagir, que quando chegar em no máximo meia hora, assim que eu ver que passou de meia hora, porque não tem um cronômetro aqui, mas assim que eu ver que passou de meia hora, eu paro e esse react vai ser dividido em parte 1 e parte 2. E aí amanhã fica para parte 2. Então é isso. Já deixado estabelecido aqui, vamos pro react. Environmental, Social, Governance. Os fatores ESG são cada vez mais valorizados pelos consumidores e pelos investidores. Eu acho que a gente pode deixar em 1.25, porque realmente fica muito pouco diferença. Pra mim, pelo menos pra mim, é quase nada. Eu não sei se atrapalha pra vocês, espero que não atrapalhe, porque eu vou deixar. Então... Nos anos, a discussão sobre meio ambiente, pautas sociais e de governança corporativa deixou de ser prioridade apenas para ONGs e entidades especializadas e passou a fazer parte da agenda das maiores empresas do mundo. A sigla que resume esse movimento é ESG. O termo foi introduzido pela primeira vez em 2004 por Kofi Annan, então secretário-geral da ONU, e faz referência aos princípios Environmental, Social e Governance. Em português, meio ambiente, social e governança. Segundo seus entusiastas, a adoção de medidas alinhadas ao ESG seria uma forma de colocar em prática o chamado capitalismo consciente. E aqui eu quero que vocês prestem atenção, deixa eu só verificar se tá pegando as legendas. Estão pegando as legendas, só que infelizmente que eu fiquei na frente. Então deixa eu só ajeitar isso aqui, porque esse vídeo tem mais legendas, tá? Caralho, eu travei aqui, né? Peraí. E como eu estava falando, esse vídeo tem muitas legendas e é muito importante que vocês prestem atenção quando tiver legenda, porque vai ser importante que se você não estiver assistindo o vídeo, só estiver ouvindo o vídeo, eu dou uma resumida no que a pessoa tiver falado. Mas bom, vamos lá, vou voltar aqui para vocês verem de novo. O chamado capitalismo consciente. This is a permanent change in the way capitalism works. And by the way, we're doing this to protect capitalism. Otherwise, government intervention is going to come, socialist ideas are going to come, and the like. So it's not against capitalism. It's about, dealing with the externalities that are created in capitalism. O conceito ESG. E bom, falando sobre capitalismo consciente, sobre tudo isso, eu acho interessante como que isso vem tão honesto de pessoas que defendem o capitalismo ter vindo honestamente de um cara que está defendendo o capitalismo. Porque basicamente é isso. Porque quando você deixou o capitalismo simplesmente acontecendo, ele se demonstra claramente ineficiente, ele demonstra várias falhas. E desde o começo é necessário que se faça algumas concessões para amenizar tudo isso e amenizar as revoltas da classe trabalhadora. Então é necessário que isso seja feito. E nada mais é do que tudo isso, nada mais é isso. É simplesmente isso. Porque imagine num mundo em que nós estamos vendo cada vez mais especialistas dizendo que estão acontecendo que todas essas questões climáticas e que está para piorar, e não estamos mais na época de apenas olhar e falar, bom, tem especialistas dizendo que isso vai acontecer. Nós já estamos vivendo os efeitos na prática disso, tanto com calores intensos, frio intenso também, vários eventos climáticos anormais. Então nós já estamos na época de vivenciar isso, a gente já sabe os efeitos, alguns dos efeitos que já está acontecendo na nossa vida. E imagina se a gente olhasse para isso e todos os empresários, todas as empresas estivessem tacando foda-se, não estivessem falando nada, estivessem falando, isso aí é mentira. Você concorda que as pessoas vão ficar completamente muito mais revoltadas? Então faz sentido que as pessoas olhem para as empresas e veem elas preocupadas, porque elas vão pensar, bom, nós erramos como sociedade no passado, porque os capitalistas, né, poluíram e fizeram mal ao mundo, né, porque poluíram e tal. Só que aí, agora, eles perceberam o erro deles, porque eles não sabiam antes. E como eles são pessoas boas, eles só estavam fazendo algo ruim, mas com boas intenções, agora eles vão ajeitar a cagada. Então eles vão lá e mudar. Essa é a visão que querem que tenha. Entendeu? Então é por isso que realmente existe. Tem outras questões que vão ser abordadas, eu vou falar mais na frente.
passou a ser referência para iniciativas milionárias, tanto do setor privado como do setor público, tornando-se um tema praticamente obrigatório nos discursos de artistas, empresários e políticos do mundo todo. Adentrou, inclusive, a academia, fazendo parte de cursos de graduação, pós-graduação e sendo objeto de teses científicas. Mas uma coisa que eu acho importante vocês notarem em vídeos do Brasil Paralelo é como que eles constroem a narrativa. Então, observem que ele não vai criticar as mudanças climáticas, ele não vai criticar o que está sendo feito, ele não vai propor solução para o problema que para o problema que nós estamos tendo que lidar. Ele não vai tocar nesse assunto. Ele só vai falar da face oculta da ISG. E não vai falar das outras questões. Porque não interessa as outras questões. Porque a real é que a solução de verdade para esses problemas é bem anticapitalista, para falar a real. Mas enfim. Ultimately, all of us will feel the impact, some of which are now unavoidable. Incentivar o ESG passou a ser sinônimo de virtude, de possuir uma grande preocupação com questões como as mudanças climáticas, as minorias e a desigualdade social. Completam o rol de termos atrelados ao ESG palavras como propósito, diversidade, impacto, sustentabilidade e por aí vai. Mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. Como eu havia dito, preste atenção como as cenas são construídas, as imagens que são mostradas, e prestem atenção na trilha. A trilha é essencial. É a forma que o narrador fala. Tudo isso gera uma construção muito específica. Além de que ter toda essa trilha, todo esse investimento, tudo isso dá uma imagem muito séria para o que está sendo feito. Então gera a impressão de que, bom, provavelmente eles estão falando a verdade, porque olha, isso aqui é tudo muito bem produzido, é tudo muito bem feito, então provavelmente eles estão certos, né? Porque ninguém falando alguma besteira teria tanto dinheiro e tantas pessoas trabalhando envolvendo alguma coisa que é mentira, ou que está enganada, ou qualquer coisa assim. Então isso está correto. Então, presta atenção nisso. Mas, de novo, a trilha e a narrativa são 2 pontos, e a edição são os 3 pontos que, se você prestar atenção, você vê a manipulação acontecendo. Você sabe o que é poder? É a capacidade de impor a sua vontade a outra pessoa. Em outras palavras, é quando você consegue fazer com que as pessoas façam o que você quer que elas façam. E existem 3 formas principais de exercer poder: através das ideias, através da política ou através do dinheiro. Agora, se eu te perguntasse qual dessas formas é a mais eficiente para influenciar pessoas, a melhor resposta? As 3 juntas. Sobre isso, é foda você chegar e dizer que as únicas formas de exercer o poder são essas. Isso provavelmente ele tá pegando de algum filósofo, alguma teoria, e eu peço desculpas, mas eu não sei reconhecer qual. Eu não vejo grandes discordâncias, eu só tô querendo dizer que isso não é uma verdade absoluta. Mas vamos assumir essa premissa, né, usando da honestidade intelectual, assumindo essa premissa, o que mais você tem a dizer, né? Então, vamos lá. Tudo começou em 1987, quando a ONU publicou o relatório Nosso Futuro Comum, produzido na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Ali foi apresentada a ideia de um capitalismo sustentável, que seria encontrar uma forma de satisfazer as necessidades do presente sem comprometer as capacidades das futuras gerações de satisfazer as suas próprias necessidades. E o documento vai mais longe. E eu já comentei sobre a entonação, então vão percebendo por si só e vocês tiram suas conclusões. Mas, cara, eu realmente fico pensando o quanto disso é só enganar o público, quanto que eles também estão tentando realmente salvar nessa, sabe? Tipo, salvar o próprio sistema. Mas sobre capitalismo sustentável, tem algumas pessoas que defendem esse sistema, acham, não, eu sou pró-capitalismo, mas eu sou ambientalista, eu acho que a gente tem que fazer um capitalismo sustentável. Ele simplesmente é impossível. Por quê? O capitalismo vai visar lucro. O objetivo primordial do capitalismo é o lucro. E quando o lucro está sendo defasado, ele vai voltar ao que era. E foda-se se você tiver que matar para que isso seja feito. Eles vão fazer. Eles fazem. Eles fizeram, fazem e farão. Porque é assim que o sistema funciona. Claro que cada época, cada sociedade, cada país, cada um vai ter as suas peculiaridades.
e tudo mais. Mas isso sempre vai acontecer. A vida humana não é um custo alto para os capitalistas a se pagar. Claro que não sendo a vida deles, né? A vida de outras pessoas. Não se não me engano, isso é... acho que é um meme, cara, que eu tinha visto. Se não me engano, foi até pessoas de direita atacando alguma coisa, algum cara de esquerda, mas era um negócio tipo assim: vocês terão que sacrificar as suas vidas e pra mim isso é um preço justo a se pagar. Basicamente, capitalista é isso, muitas vezes. Mas enfim, é isso. Chega a sugerir que seriam necessárias leis internacionais para garantir a proteção do meio ambiente. Os governos agora precisam preencher as lacunas existentes na legislação nacional e internacional relacionadas ao meio ambiente, para preparar, sob os cuidados da ONU, uma declaração universal sobre proteção do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Em 1999, o ativista John Elkington lançou o livro Canibais com Garfo e Faca, onde fez uma analogia, usada até hoje, com um garfo de 3 pontas. Uma ambiental, uma social e uma econômica. Estava criado o tripé da sustentabilidade. Em 2004, durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, Kofi Annan propôs aos 50 maiores líderes empresariais do mundo um pacto global de valores e princípios. 20 years ago, a small group of United Nations and business leaders came up with a visionary proposal. I propose that you, the business leaders here gathered in Davos, and we, the United Nations, initiate a global compact of shared values and principles which will give a human face to the global market. I always say part of Kofi Annan. Sobre isso que ele disse, eu já comentei, né? Pra quem não leu as legendas, ou seja, quem não tá assistindo não conseguiu acompanhar, ele disse que quer humanizar o capitalismo, basicamente, de uma forma um pouco mais delongada. Como eu já expliquei, isso basicamente é impossível, e mesmo que seja feito, vamos admitir que isso seja feito, então vamos admitir que eles não ultrapassarão limites éticos e morais para obter o lucro. Já dependendo da definição que você tem dos dois, já é impossível. Mas vamos para um senso comum, definição de ética e moral, vamos para o senso comum, eles não vão ferir o senso comum de ética e moral para obter o lucro. Beleza. Vamos pressupor que isso vai acontecer. Mesmo que isso aconteça, ainda assim a exploração ainda vai acontecer, a opressão ainda vai acontecer e o capitalismo ainda vai ser um sistema opressivo que vai gerar pobreza e miséria desnecessariamente, que vai gerar guerras desnecessariamente, que vai fazer o que já faz quase que igual. Então, e ainda assim, a anarquia seria uma alternativa melhor ao capitalismo. É tipo aquela frase do João Carvalho que tem que se tomar cuidado porque ela não dá brecha. Eu não concordo totalmente com ela. Não concordo totalmente com ela, porque senão ela dá brecha para alguns socialismos estatistas violentos que eu não concordo. Mas só para parafrasear, que é quase isso. Então, retirando os tipos de socialismo, né, que vocês estão ligados, basicamente, retirando as políticas socialistas que foram basicamente a União Soviética perseguindo opositores, o pior tipo de socialismo ainda é melhor do que o melhor tipo de capitalismo. Como eu disse, isso não está completamente correto na minha opinião, mas é quase isso, é bem perto disso. Annan's genius was he invited business, but he also addressed civil society and labor organizations. Mas até então, a discussão não saía do plano teórico e dos discursos ideológicos. Foi com outra sigla, o PRI, em 2006, que a história começou a mudar. Também na ONU, foram lançados os Principles for Responsible Investment, ou Princípios para Investir com Responsabilidade, indicando 6 princípios que fariam uma gestão responsável. 1. Incorporar critérios ESG na análise de investimentos e nas tomadas de decisão. 2. Garantir que os investimentos estejam alinhados com compromissos, políticas e práticas ESG. 3. Buscar divulgar critérios de investimento ESG e políticas de responsabilidade. 4. Encorajar gestores a aceitarem e inserirem os princípios ESG no seu processo de tomada de decisão. 5. Trabalhar em conjunto com as empresas investidas para promover a efetividade de práticas responsáveis do negócio. E 6. Promover o PRI
dentro da comunidade dos investidores. A grande questão que se apresenta é: quem define essas diretrizes? Afinal, quem influencia os assuntos que são debatidos na ONU? Um dos maiores influenciadores são as ONGs, mobilizando a opinião pública e os agentes Aqui que eu quero que vocês prestem atenção, vou realçar que vocês prestem atenção na trilha e na edição. políticos. As ONGs são peças fundamentais no teatro do poder mundial. Entre as ONGs mais influentes do mundo estão a Anistia Internacional, com receita de 392 milhões de dólares no ano de 2022, Médicos Sem Fronteiras, com receita de 2 bilhões de dólares no mesmo ano, Save the Children, receita de 950 milhões de dólares, WWF, receita de 443 milhões de dólares. Olha isso. Oxfam, receita... Essa trilha, tipo... Nós estamos descobrindo a verdade por trás dos panos. O teatro macabro. Sabe, essas coisas assim. Olha essas empresas malignas. Nem sei, essas ONGs malignas que controlam o mundo. Tipo, caralho, cara. Mas enfim. De 119 milhões de dólares. Então, a pergunta seguinte seria: quem controla as ONGs? A lista dos maiores doadores inclui governos como a Holanda, Noruega, Suíça e Suécia. Inclui também instituições financeiras, como os bancos HSBC, PNP, Deutsche Bank, ING e a companhia de seguros AXA. Bem como algumas fundações, como a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller, The William and Flora Hewlett Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation e a Open Society Foundation do conhecido e polêmico George Soros. Assim cria-se um ciclo... Bom, sobre essa questão das ONGs, é uma questão que tem que se analisar, porque realmente o financiamento de grandes empresas gera questões problemáticas. Não dá pra você não falar que, não, beleza, se você é financiado por um monte de bilionários não vai afetar em nada, tá tudo tranquilo. Claro que não, você tem algum problema. Mas isso não invalida o trabalho de ONGs, por exemplo, ONGs menores também. Não necessariamente todas as ONGs são a porra da... algo do, sabe, do tamanho dessas ONGs aí que ele citou e tudo mais. Enfim, então assim, você tem que ter essa questão. Isso também não anula o propósito das ONGs e as coisas boas que elas fazem. Como, por exemplo, eu nunca vi nada envolvendo de ruim o Médicos Sem Fronteiras. Eu nunca vi nada. As outras já vi alguma coisa, outra, mas era mais conservador falando merda, assim, sabe? Então, assim, você tem que tomar esse cuidado. Isso não também tira essa questão. Ele vai falar um negócio que enfim, é meio verdade, vocês vão ver. Então, se uma ONG, ela foi criada para combater... Peraí. Bom, voltando aqui, tava falando sobre o financiamento das ONGs, eu não lembro exatamente que ponto que eu tava. Enfim, vou deixar ele tocar, vou deixar o bicho tocar, que provavelmente vai me relembrar do que eu tava falando. Perfeito. Os investidores financiam as ONGs. As ONGs influenciam a ONU. E a ONU cria as diretrizes para os governos do mundo inteiro. Enfim, isso aí. Isso acontece também. Isso pode ser, essa mesma estrutura pode ser, não com a ONU, mas essa estrutura ela pode ser colocada, por exemplo, com partidos. Então, os empresários financiam, que nem ele fez. Ai, caralho. Um dos meus bagulhos é falar que eu não gosto de piadinha em React, eu aqui fazendo, desculpa, mas enfim. Reparando em coisas que não agregam no assunto. Desculpa, foi um erro mesmo, não é necessário falar desse tipo de coisa. Os empresários financiam partidos, então os partidos vão defender o que os empresários querem. E os empresários, os partidos, através de seus políticos eleitos, vão nas esferas diferentes, mas irão elaborar as leis e passar ou não passar as leis. Então, é um exemplo. Ou então a mídia financia os empresários, financiam a mídia defende o que os empresários querem que seja defendido, então a mídia passará as notícias que beneficiarem os empresários da maneira que beneficiarem os empresários. Então isso pode ser repetido. Aí você vai, por exemplo, os grandes youtubers, por exemplo, eles estão no algoritmo de uma plataforma que já é burguesa, assim como a mídia também, os próprios jornais já são
grandes empresas. E isso é uma mídia que é financiada, que gira em torno de anúncios de outras grandes empresas. Então você acha que o algoritmo, que é basicamente uma inteligência não é uma inteligência artificial, mas é uma programação feita para beneficiar conteúdo bom para patrocinadores, vai privilegiar discursos que vão contra esses empresários? É lógico que não. Vão beneficiar discursos que vão a favor dos empresários. Por isso que normalmente canais de direita são maiores do que canais de esquerda. Essa é a tendência. E quanto mais isso é mais demonstrado, na real, canais liberais são mais têm mais engajamento, são maiores do que canais radicais. Essa aqui é a tendência. Seja liberais de esquerda ou de direita. E a extrema-direita também vai se enquadrar nisso, na maior parte do tempo. Em algumas pautas, não. Algumas pautas eles também vão se fuder, que são as pautas que os empresários não querem associação. Que é aí já é outra questão. Mas enfim. Acabam adotando regras que agradam aos investidores que iniciaram o ciclo. É dessa forma que um pequeno grupo consegue mobilizar temas de interesse, moldar leis nacionais, formar a opinião pública e influenciar a vida de bilhões de pessoas. E eu não entendo como que você acaba de dizer isso e continua pró a esse sistema. Até porque você acha que nós estamos em que porra de sistema que deixa que isso aconteça? Nós estamos no capitalismo. Isso faz parte do capitalismo. Isso é capitalismo. Isso não é socialismo. Isso não é uma conspiração globalista. Foi o capitalismo que deixou que existissem os globalistas, os grandes empresários, que logicamente vão se unir numa elite global. É lógico que isso iria acontecer. Por que vocês acharam que isso não iria acontecer? Já que o capital tem a tendência em se acumular cada vez mais. Então, por que isso não iria acontecer? As empresas virarem cada vez conglomerados maiores. Então é lógico que se alcançar em algum momento uma escala global. Lógico. Por que não aconteceria? Vocês não estão gostando de uma consequência lógica do sistema que vocês estão defendendo. Isso pode ser uma desonestidade ou uma ignorância quanto ao que você está defendendo. Aí vai de cada um. Eu acredito que de parte do Brasil Paralelo é desonestidade, de parte do público é ignorância. Already we're seeing an impact in society right now from climate risk and climate change. We are seeing insurance premiums going up 18% a year right now. So we're seeing a real impact from what climate risk is doing, from flooding, from fires. So we're seeing a big impact. And so the faster that we could find ways to mitigating the rising temperatures, I would say the more just society could be. Bill... Bom, ele tá aí dizendo que a gente já consegue sentir os efeitos, que é basicamente o que eu já disse. E nesse ponto ele tá certo. Não tenho o que dizer. This for you as well. Tell people, is this real? We're talking about real money here. We're talking about actual dollars that are going to be deployed in real world projects that are going to deliver real world solutions. Yeah, I'm a practical person. I love the space. I'm only involved to come up with real solutions. I'm very impressed with the sincerity of the companies and the teams. They have great people that they're putting into their climate work. E bom, aí ele está dizendo que ele realmente quer investir o dinheiro dele nisso, em soluções práticas e eficientes. O que, bom, eu não sei qual que é a vontade do Bill Gates. Eu não sei se você conhece ele pessoalmente para saber, mas eu não. Então eu não sei qual que é a vontade pessoal dele. Mas que esses investimentos deles não vão dar em alguma coisa eficiente, eu posso afirmar. Isso não vai dar em algo eficiente. É justamente pelos motivos que eu já expliquei. Então, é isso. O capitalismo ele não é sustentável por si só. Então, a única forma de você conseguir um sistema sustentável é se ele for socialista. Então, é isso. Aí vai do socialismo que você quiser defender. Tá? Mas, enfim. Tem algumas pessoas que estão especulando sobre se essa questão, tipo, por exemplo, do Bill Gates, esses caras ficarem financiando realmente porque eles acreditam ou não, isso é irrelevante, mas dá pra pressupor que não. Mas isso é irrelevante, porque no fim das contas, isso não importa. Em 2023, o valor estimado de ativos sob gestão em fundos que consideravam práticas de ESG era superior a 66 trilhões de dólares. Como comparação, em 2018 eram cerca de 30 trilhões. BlackRock,
Vanguard e State Street são os maiores fundos de investimentos e juntos detêm a maioria das ações de 88% das empresas listadas no S&P 500, índice com as 500 maiores empresas da Bolsa de Valores de Nova York, a mais importante do mundo. Isso chama-se poder. E, bom, nesse ponto, ele está certo. Realmente, essas empresas têm um grande poder. $6 trillion. That's considerably larger than the proposed federal budget the president just released today. It's more than the entire gross domestic product of Japan, which is the fourth largest economy in the world. Now, because of its size, BlackRock has been called. E isso novamente chama atenção para que sistema nós estamos vivendo, onde uma única empresa, um único fundo de investimentos consegue ter mais dinheiro do que o PIB de um país. Tipo, esse é o sistema que nós vivemos. E eu não entendo como que isso é veiculado em um canal de direita / extrema direita. E isso é visto por eles como algo negativo. Tipo, não porque não seja, mas como que essas pessoas que falam tantas absurdidades à extrema direita também veem esse tipo de coisa. Tipo, esse é o tipo de coisa que eu pensaria que eles deveriam não saber, ou se soubessem, deveriam arranjar alguma justificativa. Mas enfim, isso pode escamar em algumas outras coisas. Por exemplo, um tipo de conservadorismo de extrema direita que acaba sendo até mesmo reacionário, porque quer voltar ao passado, e aí pode também acabar sendo fascista. E não é um xingamento aqui, não é porque eu tô querendo xingar porque eu acho legal xingar os outros fascistas, não é. É porque justamente no fascismo você tem uma política, inclusive eles usavam uma terminologia de serem anticapitalistas, mas eles não eram de verdade. Eles diziam ser anticapitalistas porque eles eram anti o capitalismo internacional, eles eram anti-burguesias internacionais. Então, se você só se opõe a burguesias internacionais, mas você acha que os países deveriam ter burguesias e serem fortes dentro de si, e terem empresas e o capitalismo funcionar dentro desses países, e não ter elites e tudo mais, todas essas coisas, não necessariamente você é fascista, mas isso sim é algo que é defendido por fascistas, que o país esteja forte dentro de si, o Estado seja forte dentro de si, e aí é um ponto que o conservadorismo atual discorda um pouco, porque eles vão acabar defendendo um liberalismo econômico, mas ainda assim o Estado vai ser forte em outras questões, ele só não vai ser forte na questão econômica, porque ele vai deixar o mercado livre, né? Então a gente já sabe que não é realmente um livre mercado verdadeiramente, justamente porque é um mercado estatal, não tem como essa porra ser livre. Mas enfim, esse ponto que eu acho que é interessante, como que a única forma de encaixar esse discurso e fazer ele ser coerente, basicamente, se você for realmente bem extrema direita e ser contra burguesias internacionais. É basicamente isso. De novo, não te faz automaticamente um fascista, mas é engraçado que seja uma política fascista, né? Tipo, é isso, sabe? Bom, como eu falei, quando chegasse em meia hora, deixa eu ver se vai ter mais algum ponto aqui, né? É possível que em 2 minutos eu não vou conseguir fazer mais nada. The Amazon of Wall Street. I read something from one of your former partners at First Boston that said, "This is a guy who always wanted more than he had. You got big pretty fast." I mean, after I hear you're not saying that you talk about $6 trillion, but it's there. Hoje, somente a Bom, é isso, acabando o trecho aqui, então a gente termina o resto do vídeo amanhã. Talvez eu divida em 3 partes, talvez não sei que eu vou ver o que eu faço amanhã. Mas é isso aí, vocês gostam de react dividido? Vocês acham que é pior? Eu honestamente gosto, porque eu sei que amanhã eu não tenho que ficar gastando tempo pra procurar vídeo pra reagir, é só chegar e gravar, mas pra mim é mais fácil. Mas, enfim, e é bom por questão de algoritmo e tudo mais. Mas de qualquer forma é isso, cara. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve, por favor, caso não seja inscrito. Dê like se você gostou. Se não gostou, pode dar dislike também. Comentário, se você viu algum ponto que eu não abordei e quer abordar, você concorda com algum ponto e quer adicionar, você discorda e quer rebatê-lo, ou falar qualquer coisa off-topic aí nos comentários, eu não vou ser contra, até porque vai estar me ajudando. Então é isso, se você quiser, os comentários estão aí embaixo, ficaria muito feliz caso vocês comentem, dê like, todas essas coisas, compartilhem o vídeo, é isso aí, vocês estão ligados. Falou e até amanhã nessa continuação de React. Então, se você estiver vendo isso depois, é só você clicar no vídeo que vai aparecer provavelmente no fim da tela, ou tipo, nos sugeridos, vai estar, se o algoritmo funcionar minimamente. Mas é isso, falou e tchau.